Olá, aqui é mais um vídeo. Vamos nesse vídeo estudar a importante operação matemática conhecida como adição. Eu creio que você já pode saber bem a fazer adições, porque essa daqui é uma operação bem fácil, é uma das operações principais, é uma das primeiras operações que a gente aprende na nossa infância, quando a gente é criança, a gente já começa fazendo a soma. 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 8. E vamos ali nos divertindo, fazendo soma, querendo entender como é que funciona toda essa magia da matemática, né, da adição, querendo mostrar que sabemos somar e por aí vai. O nome já está dizendo adição, significa agregar, adicionar, juntar ou unir as coisas. Se a gente tem pedrinhas, como a gente já representa as pedras, e se a gente tem a intenção de somar esses valores dessas pedras, dessas 3 primeiras pedras, com essas 2 pedras aqui, nós vamos ter, no geral, aqui no caso, né, 5 pedras. Então, essa ideia de soma, ela foi muito bem posta, foi muito bem representada quando a gente adiciona, quando a gente coloca tudo isso aqui em números arábicos. Então, a gente tem aqui o 3 e nós temos aqui mais o 2. Isso aqui vai representar o 5. Aí, veja que curioso. Essas pedras, elas foram traduzidas em números, como a gente já viu, como a gente já entende agora a motivação de fazer isso. E esses números, eles representam uma conotação de uma realidade que é a quantificação de algum tipo de fenômeno. A quantificação de matéria, de elementos. Não é verdade? Então, veja só. Na matemática, algo que pode ficar um pouco confuso, algo que pode deixar você sem muita vontade e interesse em aprender, é a nomenclatura que a gente começa a dar, a gente começa a atribuir a esses valores, porque isso daqui é uma operação de adição. E na adição, a gente tem o quê? Um elemento, né? Um novo símbolo representado por aqui, ó, por esse símbolo que é o sinal do mais. Esse mais significa a mesma coisa que unir, que concatenar, tornar algo junto, né? Tornar algo que é uma parte em algo como um todo. Tudo certo? Então, eu tenho esses nomes aqui sendo parcelas. A gente diz que isso aqui são as parcelas da soma. A gente chama esses números aqui, ó, de parcelas. Parcela 3 e aqui a parcela 4. E esse símbolo, o mais, é propriamente a nossa soma. É o símbolo da soma. Nós temos a igualdade, o símbolo da igualdade, igual. Veja que tudo isso aqui é simbologia, né? Tudo isso aqui é imaginação nossa. Tudo isso aqui é um ideal, é uma idealização. É uma forma da gente chegar, interpretar um problema e representar ele através de símbolos. O 3, o sinal aqui do mais, esse sinal com 2 tracinhos igual. Veja que quando a gente é criança, a gente já vai e coloca goela abaixo, por exemplo, o sinal do igual. Alguém chega e diz, ó, isso aqui é igual. Aprenda aí. Você dificilmente vai ter espaço para dizer por que o sinal do igual ele tem 2 barrinhas assim, uma embaixo da outra. Por que isso? Por que o igual é assim e por que o igual não é uma coisa assim? Ou assim, por exemplo, umas barras assim de lado e 4 barras. Sei lá. Por que o igual são 2 barras, uma acima do outro e não 4 deitadas dessa forma? Isso daí são coisas, né? São abstrações que saíram da mente humana e a gente vê que essa representação do igual, ela parte do quê? De que se eu tenho um traço aqui, o outro traço está exatamente em cima, de igual tamanho, é exatamente o mesmo. Ou seja, isso é igual a esse outro. Esses 2 valores são iguais. Então, esse é o símbolo do igual que a gente pega, usa, a gente admite, a gente aceita, sem nem se perguntar o porquê, sem nem dizer por que não é diferente, por que não foi assim, do lado. Por que não? Decidiu se colocar, ao invés de ser na vertical, estamos colocando horizontal. Pronto. Isso daqui é igual. E esse resultado daqui, olha, esse resultado 5, ele vai ser o nosso resultado de soma. Ou seja, o valor da soma de 2 parcelas, a partir desse sinal de igual, vai ser igual, e o sinal de representação é esse, ao próprio 5. 3 mais 2 é 5, e essa ideia vem da conotação simbólica que a gente tem, da imaginação natural de representar as entidades físicas à nossa volta a partir desses números arábicos.
Tá entendendo aí? Pois bem, para fazer a soma de números pequenos assim, tudo tranquilo, tudo bem. Mas quando a gente quiser somar, por exemplo, 10 mais 22, por exemplo, né? Como é que eu faço essa soma? Para eu somar algo assim, ó, isso daqui de forma a utilizar algoritmos romanos não era algo tão trivial, não era fácil. Porém, usando esses algarismos arábicos, isso aqui fica bem fácil, isso aqui fica mais intuitivo e vai dar a mesma ideia que a gente vai retornar sempre a esse mesmo conceito básico que sabemos desde criança, que é a soma de elementos individuais. Porque aqui eu tenho só um algarismo, tá vendo? O 3, o 2 dando 5. Aqui eu tenho dois algarismos, olha. Eu tenho 2 e tenho 2. Para eu somar assim, algarismos mais do que um algarismo, eu tenho que usar essa ideia, olha. 10 aqui mais o 22, vai para baixo. Veja que algarismos ficam abaixo de algarismos, e assim agora eu faço a soma natural, como se fosse isso aqui, ó. Como se fosse essa ideia. 0 mais 2 dá 2. 2 mais 1 dá 3. Então, eu tenho aqui como resultado 32. Olha que legal. A matemática é assim. Se eu quero somar números, e ele tem dois algarismos, eu tenho que botar eles um abaixo do outro e efetuar a minha soma. Deixa eu até pegar outro exemplo aqui, ó, para você. Isso aqui provavelmente você já sabe, isso aqui é bem básico, mas eu estou dando outras conotações. Veja que a gente está com abstração, né, diferenciada ao imaginar essas coisas aqui, isso tudo ajuda a gente. Por exemplo, se eu quiser somar 110 mais 328, agora eu tenho 3 algarismos. E esses 3 algarismos, cada uma dessas posições tem um nome. Por exemplo, se só tem essa posição aqui, a gente tem unidades. Unidades. Se tem essas duas posições aqui, ó, eu posso chamar de dezenas. Dezena. E se eu tenho 3 agora, 3 números nessa condição aqui, eu posso chamar isso aqui de centena. Centena por quê? Porque está na escala dos números 100. Começa a aparecer 3 casas a partir do número 100 em diante. Dezena por quê? Porque dezena, o número só começa a existir a partir do número 10. Eu vou aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí agora começa o 10, já tem 2 casas. A mesma coisa para o 100, só começa a aparecer o 100 quando eu tiver com 99. Aí eu boto mais 1, vai virar o quê? 100. Então é assim que a gente vai tendo, ó, unidades, dezenas, centenas. E se eu tiver mais outra casa aqui, a gente vai para as milhares. Mas a gente vai ficar só em centenas agora para fazer essa soma. Vamos então fazer o que aqui? Eu vou pegar, né, somar esses dois números. Para eu somar esses dois números, eu preciso colocar um embaixo do outro, a partir dessa representação aqui de algarismos arábicos. Então, eu vou botar 110 mais, aqui eu boto 328. 3, 2, 8. Então, veja, como é que se deu essa soma agora, uma vez que a gente entende unidade, dezenas e centenas. Essa soma ela está se dando a partir de, veja só, eu estou pegando a minha unidade somando com unidade, eu estou pegando a minha valor, né, o meu número, o meu algarismo, na posição da dezena e somando com a minha posição da dezena, e eu estou pegando aqui, olha, a centena, né? Deixa eu até melhorar, escrevi errado aqui. A centena com esse aqui, ó, da centena. Então, aqui, olha, centenas. Aqui nós temos dezena. E aqui nós temos a unidade. Então, fazendo agora a soma de cada uma dessas posições, a gente tem a soma geral desses números. Essa é a magia dos algarismos arábicos. Veja que maravilha. Então, eu tenho 0 mais 8, eu tenho 8. Eu tenho 2 mais 1, eu tenho 3. Eu tenho 3 mais 1, eu tenho 4. Tudo bem. 438 é o meu número quando eu somo esses valores aqui. Aí vai vir agora o seguinte questionamento. Isso aqui deu para entender, isso aqui é fácil. Mas o que é que acontece quando eu vou somar, por exemplo, um número, olha, 347 mais, agora, o número 844. O que é que acontece quando eu fizer uma coisa como essa? Veja só a problemática agora que eu estou me deparando. Eu estou com dois números. Um número que contém 3 algarismos. Tudo bem.
Eu posso usar essa regra. Só que no uso dessa regra, quando eu somar 7 mais 4, eu tenho 11. Como é que eu represento 11? Eu vou fazer assim, eu vou botar aqui 11. Depois aqui eu fazer 4 mais 4 dá 8. Depois aqui 8 mais 3 dá quanto? 8 mais 3 eu tenho 12. Eu vou botar assim? Nessa formatação? Não. Não é assim que eu coloco. Não é assim que eu represento. E a maravilha por trás do uso desses algarismos está no que eu vou mostrar agora. Eu vou apagar tudo isso. Não é para a gente conseguir fazer essa expansão, essa generalização da nossa ideia. A gente vai usar a ideia de número restante que vai ficar sobrando para ser colocado no algarismo seguinte. Então a gente sempre começa aqui por trás, olha, sempre nós vamos aqui unidades, dezenas, centenas. Então quando eu pegar 7 mais 4, eu tenho 11. Então eu boto 1 aqui, olha, 11. Eu pego sempre essa parte daqui, ó, do 11, coloco ele aqui embaixo e esse 1 ele vem para cá para cima. Ele vai para frente do próximo, da minha próxima aqui casas de dezenas. Então eu vou somar 1 mais 4 mais 4. 4 mais 4 eu tenho 8, mais 1 eu tenho 9. Então, ao invés de eu botar 11 e depois um 9 e depois um 8 aqui, ó, como eu estava pensando antes, eu boto um 1. Esse 1 daqui vai para cá para ser somado com esse 4. 4 mais 4, 8 e com 1, 9. Pois bem, agora eu venho para cá. Como foi um 9, né, se fosse um 10, eu deveria colocar o 0 aqui e 1 para cá. Mas como foi o 9, eu não preciso fazer isso, né? Eu deixo já o 9 aqui, que é um número ainda que só tem uma casa. Aí agora eu venho para cá e faço, né? Isso aqui não existe, vou apagar. Eu faço 3 mais 8. 3 mais 8 é 11. Então eu diretamente boto 11 aqui e acabou-se. Pois bem, esse daqui é o resultado, olha. Esse daqui é o resultado, que é a mesma coisa que 1191. Tá vendo? Daqui a pouco eu vou dar uma dica para você, que se você tiver dúvida em dizer assim, ó, por exemplo, eu tenho um número assim, né? Qual é a quantidade que eu vejo esse número, né? Esse número é quanto? Aí eu vou dar uma dica para você resumir esse número, para você sair dizendo, né? Porque tem muita gente que ainda tem dificuldade em dizer quanto é esse número daqui. Por exemplo, esse número daqui, ó, ele é 111.389. É o número. Eu separei em 3 aqui, mas isso aqui eu vou explicar com mais cuidado, caso você tenha dificuldade. Tenho certeza que você não vai ter nos próximos vídeos. Guarde aí essa informação importante da soma aqui das dezenas, né? Então eu vou passar para você um exercício agora, que vai ser o seguinte, que vai ser resolver essas letras aqui, ó. Eu vou somar 378 mais 9. Depois a letra B, eu quero somar 449 mais 10. A letra C, 561 mais 999. A letra D, eu vou querer somar 600 mais 11. E a letra E, por fim, eu vou querer somar 777 mais 333. Tudo certo? Some cada um desses valores aqui, tente fazer você mesmo, você sozinho, você sozinha. E no próximo vídeo a gente vai conhecer a solução de cada uma dessas nossas somas. Isso aqui parece bobinho, mas eu sei, muita gente tem dúvida, muita gente esquece, muita gente se confunde. Até o próximo vídeo que eu vou mostrar essa solução para você. Até logo!